Bem, muito obrigado a todos comparecerem. Esse é um evento da Associação de Direito de Família e Sucessões. Nós temos aqui a ilustre presença da nossa diretora-presidente, a professora Regina Beatriz, nosso expositor, o convidado de hoje, para falar sobre o tema palpitante, o professor Dr. Venceslau Tavares Costa Filho, que é doutor em Direito pela Universidade de Pernambuco, também é professor da faculdade daquela universidade e tem uma larga experiência na docência, é uma pessoa queridíssima, amigo e um estudioso de diversos temas. A ideia desses webinars é poder conectar, dadas as características da nossa associação, advogados, estudantes e pessoas em todo o Brasil, apresentar um pouco a proposta de pesquisa científica, de estudo da nossa associação, focada aí na proteção de valores tão caros à família. Nos últimos meses, a gente viu surgindo o tema dessa iniciativa do divórcio impositivo, que primeiro ganhou destaque na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O professor Venceslau aí acompanhou de perto isso, depois teve repercussão em outros tribunais, até que, por um pedido da DEFAS, esse tipo de iniciativa fosse suspenso pelo CNJ e aguarda uma decisão, se não me engano, de mérito ainda. De qualquer forma, o professor Venceslau vai poder tratar do assunto. Professor Venceslau, professora Regina, a senhora quer dar uma palavra antes de começarmos? Bom, eu quero, antes de mais nada, elogiar a iniciativa do professor Atala Corrêa. Efetivamente, esse trabalho foi todo, enfim, não só imaginado, mas efetivado, né, graças aos esforços do professor Atala. Estamos no nosso segundo, né, evento, vamos chamar assim, né, no primeiro eu falei sobre abandono afetivo, hoje o professor Venceslau falará sobre o divórcio e o divórcio impositivo, e realmente o nosso trabalho da associação, o trabalho da DEFAS foi muito importante, com esse pedido de providências feito ao CNJ. Nós temos ali, por enquanto, uma decisão definitiva, né? O que pode acontecer é que segundo as informações que me deram do processamento, professor Atala, é que pode ser que ele seja levado, a matéria seja levada a plenário, né? Dependendo de uma provocação. Mas, por enquanto, a decisão é definitiva, que não é só de suspensão, é de revogação desses provimentos de Pernambuco e do Maranhão, né? Porque Maranhão seguiu a ideia de Pernambuco e também editou provimento nesse sentido, é revogação mesmo. E revogação, inclusive, de todos os atos que tenham sido praticados nos cartórios em relação a divórcio impositivo, ou seja, quem se divorciou voltou a ficar casado, né? Então, basicamente, é essa notícia que eu tenho e quero muito ouvir o professor Venceslau, que contribuiu no pedido de providências, inclusive assinando, né, conosco esse pedido e contribuindo juntamente com o Dr. Carlos Garbi, né, que é o nosso diretor de publicações, e o Dr. Flávio Santos, que também é da diretoria de Pernambuco, ocupa o cargo de presidente em Pernambuco. Então, vamos lá ouvir o professor Venceslau com muita atenção. Então, boa noite a todos. Eu agradeço o convite feito pelo queridíssimo Atala e pela professora Regina Beatriz de participar desse segundo webinar da ADFAS. Realmente é um tema da ordem do dia, é um tema atualíssimo. E houve essa nossa atuação junto ao CNJ, atuação institucional da ADFAS, mas também se identifica um movimento junto ao Congresso Nacional para se emplacar, né, um projeto de lei tratando do chamado divórcio impositivo. Bom, feitas essas considerações, né, agradeço a todos e após a minha breve exposição, vou ficar à disposição para que a gente possa conversar e dialogar. Passo, então, a falar sobre o tema. O direito de família é um direito dos mais interdisciplinares ou transdisciplinares,
Direito de família é aquele ramo do direito de quem todo mundo conhece alguma coisa, porque todo mundo é impactado pelo direito de família, mas por ter esse alcance tão amplo, né, o direito de família exige um diálogo com diversos ramos do direito e com até áreas externas ao direito. Então, o direito de família dialoga com o direito penal, quando vai tratar da bigamia. O direito de família dialoga com o direito processual, quando trata da processualização das questões de família. Então, ação de divórcio, ação de separação, um pedido aí de revisão de guarda, uma curatela provisória. O direito material, ele precisa do direito processual para ser realizado, para ser efetivado. Mas, afora isso, o direito de família dialoga com setores que estão fora do direito. E aí não é à toa que participam da ADIFAS médicos, psicanalistas, psicólogos, filósofos, historiadores, jornalistas, que precisam conhecer um pouco do direito de família para falar dele com propriedade. E essa exigência, esse imperativo de interdisciplinaridade ou de transdisciplinaridade no direito de família faz com que se deva ter certa cautela ao introduzir aspectos novos, né, quando se busca inovar no direito de família. Porque, muitas vezes, essas inovações, pela falta desse diálogo com esses outros setores do direito ou até das ciências, terminam por causar prejuízos. Às vezes, uma preocupação com a agilidade para certos procedimentos no direito de família termina por vulnerar a segurança, termina por colocar em risco, né, a tutela dos vulneráveis e dos hipossuficientes. Então, essa é a primeira cautela que a gente precisa ter. Então, a gente tem um ramo do direito que é interdisciplinar, ou que é transdisciplinar. Né? Então, o direito de família não está somente no Código Civil. Né? A gente tem o direito de família na Lei Maria da Penha. E aí, recentemente, né, junto com a professora Regina Beatriz, atuamos também prestando uma nota técnica para o Congresso Nacional, um substitutivo sobre a Lei Maria da Penha, que tratava justamente de divórcio. O direito de família está também no Código de Processo Civil, está na Lei de Alimentos, está no Código Penal, está no Estatuto do Idoso, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam que não é possível fazer uma interpretação isolada do direito de família. Não é possível pensar um artigo do Código Civil ou da Constituição, né, e fazer uma interpretação isolada que pode causar prejuízos nefastos em matéria de direito de família. Por que eu estou fazendo esse alerta? Porque houve esse movimento, né, e eu até quero acreditar, né, que foi com boa intenção, no sentido de se facilitar o divórcio. E realmente há uma tendência hoje de facilitação do divórcio, com a supressão de prazos, né, por exemplo, com a própria extrajudicialização do divórcio, né, que veio já em 2007, não somente prevendo a extrajudicialização do divórcio, mas também do inventário. A própria jurisprudência se movimentou também no sentido de facilitar o divórcio, né, quando disse que é possível a concessão do divórcio sem a prévia partilha de bens. Então, tem um entendimento consolidado do STJ nesse sentido, que a Comissão do Código Civil fez muito bem, né, e aqui a gente tem várias pessoas da ADIFAS que atuaram assessorando, né, a Comissão de Revisão do Projeto de Código Civil na Câmara dos Deputados, assessorando o então deputado Ricardo Fiuza, fez muito bem de trazer esse dispositivo para dentro do Código Civil. Olha, o divórcio pode ser concedido sem prévia partilha de bens. Isso é verdade. Agora, a gente não pode olvidar que, primeiro, o casamento ostenta uma natureza
de ato jurídico complexo. O casamento, mais do que um contrato, ele demanda a intervenção de outras vontades, que não apenas a vontade dos nubentes. No direito civil brasileiro, né, por exemplo, o pedido de habilitação do casamento é dirigido ao oficial do registro, que deve submeter esse pedido ao parecer do Ministério Público. Houve realmente alteração do Código Civil, porque esse pedido, outrora, era dirigido à homologação judicial. Essa homologação judicial não é mais obrigatória. Mas, veja, nós temos a atuação do oficial do registro civil, que vai verificar a regularidade daqueles documentos apresentados, e também a intervenção do Ministério Público como custos legis, né, como fiscal da lei. Ademais, para a celebração do casamento, vai se exigir a participação da autoridade, que vai recepcionar a vontade dos nubentes e irá declará-los casados. No direito civil brasileiro é assim. No direito canônico, desde o Concílio de Trento, não é suficiente a vontade dos nubentes também para a celebração de casamento válido. Se essa manifestação de vontade não se der diante da testemunha qualificada, que é o sacerdote, via de regra, esse casamento não será um casamento válido para a Igreja Católica. E a ausência de validade no direito canônico implica na existência do ato. No direito canônico, a nulidade é sinônimo de inexistência do ato. Então, para a formação do casamento, repito, não basta o consenso das partes. O casamento realmente é um ato consensual e é um ato complexo, porque ele demanda a intervenção dessas outras autoridades que eu acabei de mencionar. E o casamento também é um ato solene. É um ato mais solene de todos. Todos nós que passamos pelos bancos da Faculdade de Direito, quando ouvimos um exemplo em introdução ao direito, ou em introdução ao direito civil, exemplo de ato solene, o casamento. O casamento é um ato mais solene e mais formal do nosso ordenamento. O Código Civil até discrimina as palavras que devem ser ditas pelo juiz quando da celebração do casamento. E a professora Regina Beatriz sabe melhor do que eu de que há discussões sobre se o casamento é válido nos casos em que o juiz não repita exatamente aquelas palavras discriminadas pelo legislador. O casamento é um ato público, é um ato solene, é um ato formal, é ato complexo. É o ato mais solene, mais formal, talvez, de todos os atos do direito civil, e por isso há tanta cautela em relação ao casamento. Ninguém pode celebrar casamento imediatamente. Há a publicação das proclamas, para que as pessoas possam tomar ciência de que fulano e cicrana pretendem se casar, para que possam ser apresentados impedimentos. Impedimentos esses que podem ser apresentados até o momento da celebração do casamento. E aí a gente tem um movimento muito interessante, que é o seguinte, que é o de tornar mais fácil o descasar-se do que o casar-se. Um movimento de extrema facilitação do divórcio. E que, veja, a princípio, eu não tenho nenhuma objeção ao direito das pessoas se divorciarem. Inclusive, eu entendo que é um direito da personalidade. Ninguém pode ser obrigado a ficar casado, a viver um casamento forçado, pelo menos em matéria de direito civil. Ninguém pode ser obrigado a viver com uma pessoa que lhe detesta, com uma pessoa que lhe ofende, com uma pessoa que pratica violência contra si. É por isso que, desde a Idade Média, a separação de corpos foi entendida como um remédio que visa garantir essa autonomia das pessoas, que
porventura, não queiram conviver em uma situação tal que exponha, que coloque em xeque, né, a sua integridade física, a sua integridade psíquica. O nosso direito prevê a separação de corpos como remédio a tempos imemoriais. Agora, é verdade, o divórcio, enquanto forma de dissolução do vínculo, ele só foi introduzido no Brasil recentemente. Havia uma visão de mundo, né, por influência, né, da Igreja Católica, né, é bem verdade, que entendia o casamento como um ato indissolúvel. E isso, inclusive, estava na Constituição. E aí vejo um dado interessante, né? A Constituição, nesse ponto, ela dificultava o divórcio. Veja, nem sempre constitucionalizar o direito é algo bom. Se o casamento, no que toca à sua indissolubilidade, fosse objeto de regulação apenas na legislação infraconstitucional, talvez esse movimento de introdução ao divórcio no Brasil tivesse se dado em momento anterior. A dificuldade era de alcançar um quórum, né, para aprovação da emenda do divórcio, né, e quórum esse que só foi alcançado, né, com uma espécie de malandragem jurídica. Na época da ditadura militar, 77, se apresentou uma emenda que permitia que se emendasse a Constituição por maioria simples. Então, a gente tem uma tradição jurídica de que a emenda à Constituição exige uma maioria qualificada, já que a Constituição é pautada por esse princípio da maioria, né, e justamente essa maioria qualificada, né, entre outros motivos, que faz com que a Constituição seja uma norma hierarquicamente superior à legislação ordinária. Né, e aí, por maioria simples, se introduziu a emenda do divórcio. De modo que nós temos, ao lado das formas de dissolução da sociedade conjugal, e o divórcio é uma delas, mas assim como a separação judicial também o é, a anulação do casamento também o é, né, a morte também. Mas havia uma distinção desde a emenda do divórcio entre a dissolução do vínculo do casamento e a dissolução da sociedade conjugal. Né? A separação judicial, ela põe termo apenas à sociedade conjugal, mas ela não põe fim ao vínculo do casamento. De acordo com o Código Civil, né, o casamento válido só se dissolve pela morte ou pelo divórcio. E aí, como uma medida compromissória, né, a fim de atender, né, aqueles parlamentares que receavam aprovar a medida do divórcio, se estabeleceu uma obrigatoriedade da separação prévia, seja a separação de fato ou a separação judicial. A separação de fato, a princípio, por 5 anos, depois esse prazo foi reduzido para 2 anos, e a separação judicial, né, a partir da decretação de separação judicial, apenas, né, o prazo de 1 ano. Aí se falava em divórcio direto, que não era direto, porque exigia esse prazo de separação prévia, de separação de fato prévia, né? E se falava do divórcio por conversão, no caso, a conversão da separação judicial em divórcio, né, após 1 ano. Entre as diferenças, né, que existem entre a separação judicial e o divórcio, se aponta a possibilidade de se levantar causas, de se imputar culpa para a dissolução da sociedade conjugal em virtude da separação judicial. O divórcio, ele não demanda a demonstração da culpa. O divórcio só exigia a demonstração da separação judicial ou da separação de fato por aqueles prazos, né, de que eu acabei de falar.
Bom, mas aí o que é que aconteceu? Em 2010, foi aprovada uma emenda constitucional, a emenda constitucional 66, que alterou o texto constitucional, que antes fazia menção expressa à separação judicial, né? Ou seja, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após a separação judicial. Eu não lembro exatamente, né, o texto, né, mas a ideia, né, era basicamente essa. E a gente tem um texto atual, né, do artigo 226 da Constituição, que diz simplesmente que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. E aí muitos autores, bons autores, né, diga-se de passagem, eu respeito a divergência doutrinária, não vejo problema, né, em relação a isso, acho que isso é salutar, passaram a advogar a ideia de que a falta de menção à expressão separação judicial na Constituição fez com que a separação judicial se tornasse inconstitucional. Ou seja, com a emenda constitucional 66, a única forma válida, a única forma possível, a única forma harmônica com a Constituição para a dissolução do casamento era o divórcio. Ou seja, a supressão da expressão separação judicial do texto constitucional resultaria na supressão desse instituto do ordenamento. E aí, muitos autores correram para apresentar suas objeções, né, a isso. Né, objeções muito razoáveis. Uma delas é a seguinte: olha, a Constituição ela não pode tratar de tudo. A Constituição não diz, por exemplo, que o casamento civil válido se dissolve pela morte. Veja, quer dizer que porque a Constituição não menciona a morte como meio, como instrumento que se presta à dissolução do casamento, quer dizer que o casamento não se dissolve mais pela morte? Quer dizer que as pessoas continuarão casadas com os seus falecidos maridos, suas falecidas esposas, de modo que seria necessário ajuizar uma ação de divórcio pós-morte? Ou seja, é necessário que a Constituição regule até mesmo a morte? Guardadas as devidas proporções, né, isso lembra um caso de um ex-prefeito aqui, de uma cidade da região metropolitana do Recife, já falecido, mas era um ex-prefeito folclórico, que quando começaram aqueles ataques de tubarão, né, aqui na Orla, de Boa Viagem, de Piedade, que são praias aqui da região metropolitana do Recife, enviou à Câmara Municipal um projeto de lei para instituir uma distância. Olha, a partir daqui, os tubarões não podem se aproximar. Veja, o direito ele não tem jurisdição sobre a natureza. Veja, é tão risível dizer que a morte não dissolve o casamento, quanto dizer que um tubarão vai obedecer, né, um projeto de lei municipal em um certo município aqui da região metropolitana do Recife. Veja, a Constituição ela não pode tratar de tudo. A Constituição ela não pode tratar de todas as formas de dissolução do casamento, ela não pode tratar dos requisitos da petição inicial, porque aí a legislação infraconstitucional seria desnecessária. Se a Constituição fosse regular tudo, não seria necessário regulação infraconstitucional. O texto constitucional seria suficiente. Mas, na nossa tradição jurídica, sempre se entendeu necessário regular certos aspectos no tocante a exercícios de direitos previstos na Constituição ou que têm proteção constitucional. Então, é natural que o Código de Processo Civil diga quais são os requisitos da petição inicial. É natural que o Código Penal defina quais são os crimes. Quais as penas combinadas para essas condutas típicas.
Veja, essa panconstitucionalização não seria uma coisa boa, não. Isso seria péssimo. Porque isso terminaria por fragmentar, né, e por colocar em xeque, né, a própria função da Constituição, que é, na ideia clássica, de tratar da estrutura fundamental do Estado e dos direitos e garantias fundamentais. É para isso que serve a Constituição. Todas as outras matérias podem ser reguladas pela legislação infraconstitucional, né? Não tem problema. Que o Código Civil diga quais são os requisitos da separação judicial. Mas ainda existe um outro aspecto, que é o seguinte: ainda que não existisse mais separação judicial, é difícil brigar com os fatos. Veja, não existe separação judicial, mas continuaria a existir separação de fato. A separação de fato continuaria a ser um fato jurídico relevante. As pessoas separadas de fato, elas podem constituir união estável. A separação de fato produz efeitos em relação ao regime de bens, por exemplo. Quem está separado de fato a longa data e adquire um bem, seja ele móvel ou imóvel, esse bem adquirido após a separação de fato não entra na comunhão, se essa pessoa é casada no regime da comunhão parcial ou da comunhão universal. Esse entendimento do STJ em relação aos efeitos da separação de fato é antigo. Ora, e eu então não poderia ajuizar uma ação declaratória de separação de fato? Essa ação declaratória de separação de fato teria efeitos, se não idênticos, mas muito semelhantes aos efeitos da separação judicial. Ou seja, seria sem sentido você negar a separação judicial, porque a separação de fato, ela é uma separação jurídica. Ainda que eu proíba a separação judicial, as pessoas vão continuar se separando de fato. Por diversos motivos, as pessoas não vão se divorciar imediatamente. Por questões religiosas, questões de foro íntimo, preocupações com a empresa. De modo que o fato da emenda 66 haver desconstitucionalizado a separação não significa que houve uma supressão do Instituto da Separação. Existem diversos institutos desconstitucionalizados, que são institutos jurídicos. Desconstitucionalizar não é sinônimo de retirar a juridicidade do instituto. Desconstitucionalizar não é desjuridicizar. Vejam aí que recentemente, nesse debate sobre a reforma da Previdência, uma das propostas foi desconstitucionalizar. Isso significa que não ia existir mais previdência social no Brasil? Não. A questão é que a matéria não seria mais matéria constitucional. Seria matéria regulada, né, unicamente e exclusivamente pela legislação infraconstitucional, como é a separação judicial. Então, primeira questão, a separação judicial, ela, na minha modesta opinião, ela não foi suprimida do ordenamento jurídico, continua. Isso foi confirmado pelo CNJ, logo após a edição da emenda 66, quando permitiu a lavratura de escrituras de separação consensual, extrajudicial. Isso também foi confirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, né, em precedentes relativamente recentes, e aí nós temos ainda, né, chancelando, né, o texto do próprio Código de Processo Civil, né, de 2015, que traz a previsão da separação judicial, né, delimitando ou especificando mais as regras, né, sobre a separação consensual. É verdade, mas há uma previsão geral da separação judicial, né, lá no Código de Processo Civil 2015, de modo que se confirma, então, essa manutenção do Instituto da Separação Judicial, e, segundo, quero alertar,
para o perigo que é a ideia de aplicação direta da Constituição. Na verdade, uma aplicação equivocada do texto constitucional. Eu entendo, né, e eu acho que há um consenso aqui, né, em relação a isso, que a emenda constitucional 66 trouxe como efeito a supressão dos prazos para a concessão do divórcio. Então, realmente, ele não tem mais aqueles prazos, não há necessidade mais de separação prévia para a concessão do divórcio. Mas isso não retira a faculdade, né, dos nubentes querendo, né, dos cônjuges querendo, de propor, né, ação de separação judicial, né, ou de obter a escritura, né, de separação extrajudicial. Então, aí, essa já é uma premissa que está nos considerandos do provimento aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, de que, olha, a emenda 66, ela suprimiu a separação, né, de modo que é suficiente a vontade, privilegiando a autonomia privada, a autonomia da vontade, é suficiente a vontade, né, de qualquer dos cônjuges para a concessão do divórcio. O divórcio passou a ser potestativo. Pois bem, a potestatividade do direito ao divórcio não justifica que esse direito possa ser exercido de qualquer forma. E, na verdade, eu tenho cá minhas dúvidas sobre essa tal potestatividade do divórcio. Porque eu entendo que um mínimo deve ser provado para a concessão do divórcio. A pessoa precisa provar que está casada, por exemplo. Ou seja, a vontade não é suficiente. É necessário que se apresente a prova do casamento para a concessão do divórcio. Então, assim como o casamento é um ato formal, o divórcio também tem uma forma específica. Mas, ainda que o divórcio fosse um direito potestativo, o fato de ser um direito potestativo não autoriza que ele seja exercido por qualquer forma, ou que não exista forma específica. Vejam, por exemplo, em relação ao direito de propriedade. Eu sou proprietário de um imóvel. Eu tenho o direito potestativo de renunciar ao meu direito de propriedade. Mas a renúncia ao direito de propriedade só é válida mediante a escritura pública. O fato de eu ir, de ser possível se dirigir ao cartório de registro de imóveis para dizer, olha, eu quero renunciar ao meu direito de propriedade. Veja, não faz com que o oficial do registro possa reduzir a termo essa manifestação de vontade. É necessário que eu vá ao órgão competente, que é o cartório de notas, para reduzir a termo essa manifestação de vontade, para levar essa escritura ao cartório de registro imobiliário. E assim são diversos, esse não é o único, são diversos, são inúmeros os exemplos de direitos potestativos que exigem forma específica para o seu exercício. Por exemplo, a lei de registro público permite que a pessoa, quando alcança a maioridade civil, que ela possa unilateralmente alterar o seu prenome, sem apresentar motivo. Esse é um direito potestativo. Mas ela pode ir diretamente ao oficial do registro civil para alterar o prenome? Não. Ela precisa dirigir-se ao juiz, apresentar um pedido ao juiz, para que o juiz determine a alteração do registro quanto ao prenome. Vejam, esse é um direito potestativo, que não demanda nenhum tipo de justificação, é um direito que só é suficiente à vontade, a princípio, do titular, é verdade, mas a vontade do titular, ela não é desprovida da observância, ou a vontade do titular não dispensa uma forma específica, e não dispensa o auxílio de uma autoridade que vai fiscalizar o exercício desse direito, que vai fiscalizar essa manifestação de vontade. Isso acontece também em relação ao divórcio. E aí me preocupa a forma como foi feita, e até me preocupa a própria manifestação do CNJ, que foi correta,
mas se ateve a aspectos formais. Um dos aspectos formais é a questão da reserva de lei federal, ou seja, matéria de direito civil, e o divórcio é matéria de direito civil. Existe lei que deve ser feita pelo Congresso Nacional, existe lei federal. Não se pode regular essa matéria por lei estadual, nem muito menos por provimento do Tribunal de Justiça. Mas me preocupa que a questão fique nesse aspecto formal. Porque aí já começam a dizer, né, olha, se a gente fizer uma lei prevendo o divórcio impositivo nesses termos, ok, esse divórcio é possível, isso vai passar. E isso é uma falácia, a meu sentir, porque o fundamento do movimento de extrajudicialização do divórcio, ou como chamamos em francês de contratualização do direito de família, procura observar, obviamente, a autonomia privada, a autonomia da vontade, e aí não há dúvida que esse aspecto da autonomia da vontade está sendo supervalorizado, né, está sendo elevado, né, aos últimos píncaros, né, com esse tipo de provimento do Tribunal de Justiça aqui do meu estado e também do Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas existe outro aspecto que não foi observado, que é a questão do consensualismo. Vejam, há um motivo para se subordinar à facilitação do divórcio ou para se conceder o divórcio pela via extrajudicial, que não é somente a autonomia privada, mas é também de privilegiar o consensualismo. Porque as relações de família são relações profundamente desiguais. Se existe algum tipo de relação desigual, que é algum tipo de relação em que fique evidente, né, as diferenças, né, sociais, as diferenças econômicas, as diferenças de gênero, as diferenças de idade, são as relações de família. E aí, justamente, a exigência do consensualismo procura levar em consideração essa desigualdade, a fim de justamente conferir igualdade, a fim de conceder, na medida do possível, uma certa equivalência material. Ou seja, a sua vontade, ela não vai valer mais do que a minha. A sua vontade, para que ela produza efeitos no eixo judicial, precisa da vontade da outra parte. Aqui a gente não vai admitir uma manifestação unilateral de vontade, porque justamente há esse respeito ao princípio do consensualismo, que, em última instância, visa a realização de igualdade material. Ora, o provimento até diz, olha, vai se conceder esse divórcio unilateral, nesses termos, se o casal não tiver filhos menores, né, ou incapazes. Só que aí a gente não pode olvidar, a gente não pode esquecer que os vulneráveis, que podem eventualmente fazer parte do grupo familiar, não se restringem aos filhos menores e aos filhos incapazes. Vejam que a própria mulher, ela pode estar numa situação de vulnerabilidade, porque foi vítima de violência doméstica familiar. Esse casal, nesse grupo familiar, pode ter a figura de um enteado, que, apesar de não ser filho, nem filho biológico, nem filho socioafetivo, do marido da sua mãe, é uma pessoa que, eventualmente, pode ter interesses nessa demanda. Ou ainda, a gente pode estar tratando, nós podemos estar tratando, né, da questão, por exemplo, de maiores capazes. A sogra, que não é filho nem é filha dos divorciandos, mas que, se ela vive junto com eles, ela pode demandar, né, uma assistência
né, específica, pode haver uma dependência econômica, eventualmente sua sogra pode ser até mesmo declarada como dependente no imposto de renda, pelo genro. Veja, eu tenho uma série de questões que foram atropeladas, ou que podem ser eventualmente atropeladas, com esse procedimento do divórcio impositivo, sem falar na possibilidade de fraude. Há uns anos atrás, a convite aí do meu amigo Atalá, fui ministrar um curso de atualização de direito de família para os magistrados do Mato Grosso, lá na sede da escola, em Cuiabá. O estado do Mato Grosso ele tem uma especificidade, né, que é a sua grande extensão, né, ao ponto do tribunal dispor de um avião para eventualmente deslocar, né, os magistrados, né, as equipes para aquelas localidades em que só é possível chegar por meio de barco. Então, tinham magistrados lá que fizeram um curso junto conosco, que judicavam em comarcas, né, para as quais eles pegavam um avião, faziam uma viagem de cerca de 2 horas, e ainda faziam uma viagem de barco de 8 horas, de 6 horas, de 10 horas. Então, imagine uma comarca de difícil acesso chegar a um pedido de divórcio unilateral. Vejam, é difícil localizar, basta você indicar que a pessoa mora no local de difícil acesso. Em que ela vai sair divorciada, talvez de uma pessoa com quem ela nunca foi casada. E isso pode dar ensejo a fraude, ao pedido de desconto da verba alimentícia em folha, pedido de pensão por morte. Olha, eu entrei com o divórcio, sou divorciado de fulano ou de cicrano, soube que ele faleceu depois. Eu sou divorciado, mas era dependente economicamente dele. Só que a pessoa obteve a concessão do divórcio no cartório sem nem provar necessariamente que era casado, ou sem nem ofertar a possibilidade da outra parte, ou do Ministério Público, ou de quem quer que seja, impugnar a validade desse documento. Olha, essa declaração aí é falsa, essa pessoa nunca se casou. Isso é preocupante. E por isso nós entramos com pedido de providências e o CNJ corretamente concedeu a liminar essa que foi confirmada recentemente. Eu fico à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, mas eu acho que falei demais, por hoje. Obrigado, professor Venceslau. Como sempre, uma exposição muito técnica e muito pontual na sua exposição, tratando desde o problema da permanência da separação no nosso sistema, até os aspectos mais técnicos do divórcio propriamente dito. Como nós estamos aqui com 13 participantes agora, e a gente começou um pouquinho atrasado, começamos com 10, 15 minutos de atraso, agora é 19h50. A minha ideia é que a gente termine por ali umas 8h10, 8h15. Eu gostaria de convidar aqueles que estão aqui presentes. Eu vejo aqui a doutora Chonita, a doutora Luzinete, aqui parece que é Mariana, Stefson, José Faleiros, a Dark, Rebeca, para caso queiram abrirem o microfone e fazerem perguntas ao professor Venceslau. Aqui do lado, aqui embaixo no nosso sistema, tanto para quem está com celular, quanto para quem está com o computador ligado, vocês podem ver que tem um espaço aqui para mandar perguntas escritas. Então, no chat, na tecla chat, se alguém quiser mandar pergunta escrita, fique à vontade. Muito bem. Eu queria começar com uma provocação, professor Venceslau. Talvez a professora Regina queira falar também, aí que eu estou vendo que a professora Regina está querendo participar. O professor Flávio Tartucci é um dos apoiadores desse projeto de lei
iniciado na Câmara, no Senado, propondo que haja uma lei aí regulamentando esse divórcio unilateral, né? E parece aqui, eu não vou expor meus motivos ainda, mas eu tenho uma visão negativa também quanto a essa possibilidade. Qual você acha que seria o impacto na vida das pessoas? E os argumentos do professor Flávio Tartucci há situações onde o cônjuge desapareceu no mundo, né? Então, aquela mulher foi abandonada pelo marido, o senhor lembrou bem aí a situação de estar separado de fato, e ela não encontra mais ele, né? E algumas outras situações que ele elenca nas justificativas dele. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que esse tipo de razão não se justifica, não se sustenta, porque a gente já tem, inclusive, a previsão no CPC 2015 do divórcio liminar. A gente tem a possibilidade do juiz conceder o divórcio em decisão de resolução, né, antecipada e parcial do mérito. Se a pessoa não é encontrada, se a outra parte não é encontrada, existe o edital para citação. Eu realmente não consigo ver dificuldade. E acho que não se sustenta, mas deixo para a minha querida Regina Beatriz fazer as considerações dela também. Realmente, são argumentos, primeiro, de situações isoladas. Aliás, vemos esse hábito hoje em dia, na defesa de algumas ideias, utilizar argumentos de situações excepcionalíssimas. Porque, efetivamente, eu acho que até todos nós que estamos aqui, se alguém conhecer algum caso do marido que foi comprar cigarro e sumiu, ou da mulher, né, que foi comprar leite e desapareceu, eu gostaria de ouvir, porque eu, efetivamente, nunca vi nenhum caso, nem na prática advocatícia. Bem, sem dúvida, como disse o professor Venceslau, além disso, mesmo sendo excepcionais, há remédio, a própria citação por edital, né? Tudo isso que o professor Venceslau colocou, efetivamente, eu acho que quebra qualquer tipo de argumento em relação a esse divórcio impositivo. E eu queria acrescentar o seguinte: eu tenho refletido muito sobre isso tudo, né? Tenho escrito sobre isso também. Vamos dizer que o divórcio efetivamente seja impositivo. Vamos até usar essa expressão, né? Segundo o nosso ordenamento legal, ele só pode ser imposto por um juiz, quando o pedido é unilateral. E por que ele só pode ser decretado por um juiz de direito num processo judicial? Porque ele pode não ter condições, o divórcio efetivamente, aliás, né, a dissolução conjugal, desde a lei de 77, desde a lei do divórcio de 77, passou, como explicou tão bem o professor Venceslau, a mudar, né, o sistema brasileiro, essa lei, que antes se submetia o desquite em pedido unilateral ao adultério, à sevícia, à injúria grave, e esse sistema mudou com a lei 6.515 de 77. Pois bem, e uma mudança gradativa, mas voltando, né? Se o divórcio hoje não tem condições, embora eu defenda que tenha espécies, que são aquelas aplicadas às espécies da separação ao divórcio, mas existe uma espécie que não tem condições, obviamente, tem consequências seríssimas. Então, o que o professor Venceslau falou sobre a justificativa, a motivação do CNJ na revogação, eu estou de pleno acordo, né? Temos que enfatizar muito estas consequências, não só a ilegalidade do divórcio impositivo por não ser o poder apropriado para criar uma nova modalidade de divórcio, uma corregedoria de justiça. Mas as consequências, por exemplo, na casa, quem é que fica na casa? O notificado teria que sair imediatamente da casa se a casa não for de propriedade dele, se for de propriedade exclusiva do notificante, aspas, né? Seguro de saúde, plano de saúde, se o notificado for dependente do plano de saúde,
do notificante, o notificante pode imediatamente excluí-lo do plano de saúde como beneficiário, como é que ficam as questões de saúde, né? E como falou muito bem o professor Venceslau, especialmente do vulnerável. E, como fala o ministro Humberto, embora não tenha, obviamente, na decisão detalhado, né, mas eu já o ouvi a respeito, isso em detrimento, especialmente, da mulher e da mulher pobre, da mulher mais vulnerável, né? Então, isso tudo é indiscutível. Eu acho que esse tipo de argumentação que o doutor Atala trouxe, foi muito bem que trouxe, né, para o nosso debate, primeiro, de natureza excepcional a situação, segundo, colocando na balança, né, tantas consequências que advêm do divórcio por pedido unilateral e que, no sistema legal brasileiro, o divórcio administrativo é possibilitado. Por quê? Porque todas essas questões, elas são resolvidas de comum acordo, né? E é por isso, né, dentro desse sistema consensual, que o divórcio pode ser feito pela via administrativa, mas por pedido unilateral jamais, né? Aliás, eu não sei, a minha pesquisa nisso, no direito estrangeiro, ela não é absolutamente completa, mas dos sistemas que eu conheço, isso seria mais uma jabuticaba brasileira e um ineditismo total. Mas, de qualquer maneira, seria um ineditismo absurdo e efetivamente em prejuízo, como falou também o professor Venceslau, especialmente da pessoa mais fraca, né? Então, todas essas questões, seja da casa ao plano de saúde, né, quem fica na casa e no domicílio conjugal, ou antigo domicílio conjugal até o plano de saúde, isso tem que ser efetivamente resolvido pelo juiz. E também, né, professor Venceslau, professor Atala, a possibilidade da sentença parcial de mérito, né, que é uma grande solução dada pelo Código de Processo Civil para que essas questões possam, entre outras, como até a reparação de danos, a exoneração alimentar, se houver descumprimento do dever do casamento, tudo isso possa ser tratado posteriormente. Muito bem, obrigado, professora Regina. Eu, falando bem brevemente, assim, como vocês sabem, talvez os colegas que não me conhecem não sabem, eu estive muito envolvido no movimento em favor da conciliação e da mediação nos processos de família. E esses movimentos tentam lembrar para a gente, os colegas que são advogados sabem, que existe um conflito sociológico, um conflito muito grave, às vezes, no seio da família, para além daquele mero conflito jurídico. E a minha questão bom, eu sempre acho um pouco feio isso, me parece coisa de adolescente, aquele que termina o namoro pelo telefone, ou que manda uma carta dizendo que não namora mais, e não tem a coragem de conversar, expor os problemas e tratar das dificuldades como uma pessoa adulta. Então, eu acho que é um tapar um sol com a peneira. Eventualmente, a pessoa consegue o divórcio, mas como a professora Regina lembrou, fica uma série de questões para resolver: patrimônio, seguro-saúde, plano de saúde, nome, uma série de outras questões que precisam ser conversadas. Então, me parece tapar o sol com a peneira você pensar que uma mera notificação de não quero mais, né, pudesse resolver um problema tão complexo como o final do casamento. Também me soa um pouco, talvez como direito romano, como direito islâmico, aquela situação, o professor Venceslau lembrou bem, de eu não quero mais, eu expulso a minha mulher 3 vezes de casa e divorciado estou. A gente sabe que no direito romano a emancipação poderia ser feita por essa forma, e no direito islâmico o divórcio pode ser expulsando a sua mulher de casa. Isso reflete um pouco as dificuldades e diferenças que nós temos no seio da nossa sociedade, em todas as classes, mas sobretudo nas mais simples, de machismo e soluções. Então, me parece uma ferramenta muito adequada para que homens se desvilenciem rapidamente de uma situação que não conseguem, mas que deixem uma série de problemas para trás. Muito bem, eu falei demais aqui, já que ninguém conectou para me ouvir, mas nós recebemos 2 perguntas, professor Venceslau.
as duas perguntas partem da hipótese de que a lei seja aprovada. Essa lei que está em tramitação. Caso ela seja aprovada, a primeira coisa, você vê espaço para simplificação do casamento? Quer dizer, já que o divórcio é a jato, o casamento poderia prescindir de alguma formalidade, como ficaria essa disparidade? A segunda pergunta, formulada pela doutora Mariana, agradeço aqui a pergunta, mandou por escrito, se o divórcio impositivo se tornar lei, ainda assim ela seria inconstitucional? Bom, no que eu pude ler das razões do projeto de lei, não existe essa resposta ou esse movimento de simplificação do casamento, não. Até seria coerente, talvez, né, que houvesse, mas, por outro lado, contrariaria a nossa tradição jurídica, que é de considerar o casamento como ato jurídico solene, formal. Em relação à inconstitucionalidade, eu vislumbro uma possível inconstitucionalidade, que é a seguinte: a Constituição assegura a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Ao obter o divórcio a jato, né, o divórcio dito impositivo, esse divórcio unilateral por mera notificação, haveria uma alteração unilateral do Estado Civil que, por exemplo, pode trazer repercussões em relação ao direito a alimentos. Qual é o fundamento para que os cônjuges peçam alimentos entre si? É a existência do vínculo do casamento. Se esse vínculo não existe mais, a ex-esposa não pode mais pedir alimentos, teoricamente. Sei que existe gente que defende a tese dos alimentos pós-divórcio, mas eu não partilho dessa tese. Entendo que os alimentos devem ser pedidos na inicial do divórcio. Agora, se o juiz concede o divórcio liminar, a ação prossegue em relação ao pedido de alimentos, só que esse pedido foi feito antes da dissolução do casamento, ao tempo que a pessoa cumpria o requisito, que é de ter aquele vínculo conjugal com seu marido ou com sua esposa. Então, eu entendo que essa lei, se passar, ela pode ter um vício de inconstitucionalidade material, à medida em que vulnera o princípio constitucional da igualdade entre cônjuges, que está lá no 226 da Constituição, e que é o fundamento para a questão do consensualismo que é trazido na mediação e arbitragem no direito de família. Muito bem, professor, muito obrigado. A doutora Maria, e eu vou fazer uma provocação antes de fazer a próxima pergunta. A doutora Sandra está aqui quietinha, doutor José Faleiros também. Participem, eu sei que vocês estão aí. Doutora Maria Carolina, aqui pelo que eu vejo o nome, ela pergunta o seguinte: nessa situação, vamos dizer, no divórcio unilateral, né, algumas debates cogitam da seguinte hipótese: fui viajar para o exterior a trabalho, o meu cônjuge aproveitou que eu estava fora, mandou a notificação de divórcio, não me encontrou, fui notificado por edital, ou situações análogas a essas, onde o divórcio acaba sendo imposto. A doutora Maria pergunta de uma forma muito interessante: caberia dano moral numa situação dessa? Quer dizer, saiu de uma situação equivalente a um abandono, quase, aí, sem dar explicação, né, sem dar oportunidade de discutir os problemas. Caberia dano moral? Bom, isso poderia trazer eventuais questionamentos em relação à honra e à boa fama do ex-cônjuge. Então, se obtém esse divórcio por notificação, e ato contínuo, esse cônjuge, ora divorciado, começa a se relacionar no Facebook com diversas pessoas, inicia relacionamento com diversas pessoas pelo Facebook, passa a ter namoradas, e chega a notícia lá no exterior: olha, o teu marido, a tua esposa, parece que já casou com outra pessoa, mas ele não era teu marido. Eu acho que isso pode causar eventuais danos, né, à fama no sentido de reputação, ou seja,
do que as pessoas pensam sobre você em relação aos seus vínculos familiares. Logicamente, isso diz mais contra a honra de quem pratica esse tipo de ato, né, às escondidas, né, de forma sorrateira, do que a pessoa que é vítima. Mas não tenho dúvidas de que, eventualmente, essa exposição, se comprovada, pode, virtualmente, ser já dano moral, sim. Muito bem. Professora Regina, quer fazer algum comentário sobre essas perguntas? Um outro argumento que os defensores dessa ideia do divórcio impositivo via cartório de registro civil usa é de que haveria desjudicialização, né? Muito pelo contrário, o divórcio impositivo, se viesse a ser aprovado, porque eu acho que o Congresso Nacional não fará isto, né? Se viesse a ser aprovado, ele judicializaria. Obviamente que uma pessoa notificada de um divórcio desse modo, procuraria um advogado e perguntaria a ele quais são as ações que eu posso promover contra o meu ex-cônjuge. Quero promover todas, né? Isso é de uma facilidade, né, de compreensão, né, da judicialização que isso vai causar. Quer dizer, por tudo, né, efetivamente o divórcio impositivo seria um desastre, né, no direito brasileiro. Bem, nós estamos avançando no tempo aqui, 8h09. Eu acho, me parece um pouco também, meu pensamento é parecido com a professora Regina, como sempre. Eu acho que isso aí é aquela história, você, por um lado, você modifica todo o processo civil, você diz, olha, você cita, você não entrega a inicial, você chama para conciliação, e aí você vai tentar resolver os problemas que tem muitos ali no divórcio para resolver. E, de repente, você adota por uma lei fora desse espírito uma solução diversa, já chega jogando pedra no outro cônjuge, fala, estou divorciado, não quero nem te ouvir, e isso gera, obviamente, a ideia, a espiral conflitiva, não, agora eu quero me vingar, eu quero fazer uma outra coisa, e aí isso não se resolve. De qualquer forma, estamos nos minutos finais aqui, eu agradeço a participação de todos, eu queria abrir o microfone para caso alguém queira perguntar, queira falar, lembrando que aqui nós temos muitos associados, temos alguns não associados, a ideia é que a gente tenha um encontro por mês desse tipo, sempre discutindo temas relevantes do direito de família. O próximo encontro visa a discutir o problema da alienação parental com a professora Kátia Boulos. Está marcado aqui, deixe-me ver aqui onde que eu coloquei. Está marcado por aqui um mês. 8? Dia 8, Atalá? Dia 8 de agosto, a doutora Kátia Boulos vai fazer a sua apresentação. Eu peço a todos que aqueles que participam, que ajudem a divulgar essa iniciativa, acompanhem aí, chamem alunos, os primeiros a gente fez menos divulgação, mas chamem alunos, chamem colegas, falem para participar, nossa ideia é divulgar, apresentar a associação para vocês, aqueles que se sentirem interessados podem se associar, a nossa ADEFAS tem um valor anual baixo aí para ajudar a gente a manter esse tipo de iniciativa que vem sendo feito aí com os recursos da professora Regina, que ela tira do próprio bolso para manter, e nós colaboramos com o nosso tempo, com o nosso trabalho aqui, mas sem o esforço dela, a nossa associação não estaria de pé. Então, juntem-se a nós. Agora, quem quer perguntar, quem quer falar? Doutora Maria Carol. Olá. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, parabenizar o professor Venceslau, a professora Atalá pela ideia, e sempre a professora Regina, que é a nossa grande mestra, e dizer que eu faço parte do grupo do IASP, da Comissão de Direitos de Família, e no próprio IASP tem muita gente do IBDFAM, e eu vi que eles mesmos estão em divergência, né? Então, não é todo mundo do IBDFAM que pensa que o divórcio impositivo, eles estão querendo impor a ideia do divórcio impositivo, né? Estão querendo
fazer com que as pessoas engulam isso, e só que quem pensa um pouquinho, quem trabalha com direito de família, quem, como a professora Atalá colocou, busca sempre a conciliação, a importância de ouvir o outro nesses processos de divórcio, sabe que isso, se aprovado, vai ser terrível para toda a família, para todo o processo do direito de família em si. Por isso que eu agradeço mais uma vez. Muito... E a DEFAS vai trabalhar também nesse projeto de lei, com certeza, não é, professor Venceslau, professora Atalá, Carolina? Vamos sim. Vamos sim. Doutora Luzinete, doutora Chonita, doutora Darknese, doutor José, aqui quem temos mais aqui? Doutora Sandra. Sem manifestações, mas todo mundo com frio aí? Aqui está frio, aqui está frio. Muito bem, gente. Eu queria agradecer a presença de todos e deixar as palavras final com o professor Venceslau e com a nossa querida presidente, professora Regina. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, foi muito instrutivo mesmo para mim, né? Vocês chamaram a atenção para alguns pontos sobre os quais eu não havia refletido. Agradecer também a menção aí de Maria Carolina Nomura, sempre muito adequado, muito pontual. Obrigada. E agradeço pelo convite e toda a disposição da associação aí para repetir essa participação sobre outros temas e outras oportunidades. Muito bem. Esse evento de hoje foi de extrema importância. Eu peço, efetivamente, reitero o pedido do doutor Atalá, para que divulguem muito a nossa iniciativa, para que possamos efetivamente levar todos esses debates para um número maior de pessoas, né? Até o doutor Atalá comentou a respeito de horário, né? Se efetivamente esse seria o melhor horário. Talvez fazer uma pesquisa, não é, Jussara? Jussara está aqui conosco, sempre nos ajudando, fazer uma pesquisa sobre horário, talvez um outro horário que seja mais oportuno para um número maior de pessoas, porque isso tudo efetivamente é um trabalho que serve a muitos, né? Desde que esses muitos conheçam o trabalho e possam participar, né? E vamos assim avançando cada vez mais com a nossa associação. Mais uma vez, obrigada, professor Venceslau, por toda essa sua dedicação à nossa associação, professora Atalá igualmente, que se dedica muito à DEFAS, Carolina, que é nossa diretora de comunicações, e todos os participantes aqui, o meu agradecimento também, e vamos em frente. Muito obrigado, então, a todos. Boa noite, um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.